Está começando mais um Antenados ao Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vai ser muito bom, fique ligado. Você também pode assistir ao nosso debate de hoje pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu celular, computador, tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para ver o Antenados na Geral ao vivo e os outros episódios do Antenados na Geral para você aprender um pouco mais sobre tudo que nós debatemos. Hoje nós vamos falar, conversar e debater sobre maturidade. Maturidade talvez seja algo escasso nos dias de hoje, alguns acreditam assim. O que a imaturidade está fazendo com as pessoas? Você sabe muito bem que a maturidade ou a falta dela sempre vão afetar os relacionamentos sociais. E afetando o relacionamento social vai afetar a sua vida em família, você com a sua esposa, questão de casamento, vai afetar a igreja, porque nós somos, querendo ou não, aí uma instituição também social. Nós nos juntamos com outros homens, outras mulheres, outras pessoas para adorar a Deus. Só que ela é regida e administrada por homens. Qual é o resultado da falta de maturidade ou imaturidade na igreja? Podemos ver historicamente alguns problemas, né? A imaturidade, ela se revela de que modo no ambiente de igreja, ambiente eclesiástico? Sobre isso e a imaturidade e os seus efeitos que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, pastor Michel Medeiros. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar aqui, é uma responsabilidade falar sobre maturidade. A questão é se eu sou maduro, né? Mas somos filhos do nosso tempo e eu acho que estamos num período a nossa geração, ela amadurece muito tarde, né? Temos aí homens, na verdade adolescentes de 50 anos. É muito comum encontrar esse tipo de gente, né? Vamos falar sobre isso, vai ser um prazer. E vamos falar, ainda mais a gente fazendo comparação, antigamente, enfim, pessoas casavam com 16, 15, enfim, 17 anos. A minha avó, eu me lembro que acho que ela casou com 16 anos, e o pai dela, assim. As pessoas casavam muito cedo, constituem família muito cedo, e era duradouro. Hoje a gente casa tem gente com 35, 40 anos, que a gente entende, poxa, tá maduro já, 40 anos, e casa, e parece que tem mais dificuldade num relacionamento do que pessoas que casavam, enfim, antigamente casavam com 16, 17 anos. Por que isso? De fato, vivemos um tempo de imaturidade, ou antes, talvez a mulher não tinha tanta liberdade também de se opor e querer como acontece hoje. A gente vai falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio aqui no Rio de Janeiro, também é escritor, pastor Ricardo Pinudo. Pastor Ricardo, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde a todos. Dizer que é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, né? Contribuindo com essa bancada, com o pessoal, poder estar agregando valor e falando um pouquinho mais dessa questão da maturidade, que talvez seja um dos maiores problemas entre nós e acho que permeia a sociedade no maior âmbito mais complexo, né? Que é a questão da falta do conteúdo, a antecipação, alguns posicionamentos sem o preparo. Isso eu acho que é uma das coisas que coopera para a imaturidade, algumas precipitações, né? Principalmente entre nós, a gente vê, Paulo fala sobre isso, não botar a mão, pôr a mão sobre os neófitos na fé. Eu vejo há muitos neófitos, muita gente boa, mas sem conteúdo, sem preparo, ainda vai estar à frente, e isso vai reverberar na maturidade com certeza. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é bacharel em teologia e psicologia e pastor da Primeira Igreja Batista em Soledade, Minas Gerais, pastor Alexandre Vilauba. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, participando do Antenados na Geral. Para mim é um privilégio muito grande, espero contribuir junto com os colegas aí para a gente poder elucidar dúvidas, quem sabe elencar até dificuldades lá na outra ponta, nossos telespectadores que estão em casa. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo. Também recebo ele, que é evangelista na Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Estou falando do evangelista Paulo Teixeira. Paulo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta tarde, participar pela primeira vez desse programa, e é um prazer enorme em poder, juntamente com os irmãos, debater de um tema de extrema importância, que é a maturidade, porque hoje, como o nosso pastor já disse, nós nos deparamos com muitos imaturos, e alguém imaturo comandando um grupo certamente vai levar aquele grupo para o buraco. A imaturidade, é verdade. Um cego guiando vários cegos. A gente vai falar sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral. Deixa eu já levantar. Você, gente, o telespectador pode participar conosco, tá? Durante o programa vamos colocar os contatos do Antenados aqui, a tela, telefone, SMS, e-mail, redes sociais, para você interagir conosco.
Às vezes parece até, enfim, clichê, fala, poxa, antigamente era melhor, antigamente eram maduros e tudo mais. Deixa eu levantar algo que talvez eu discorde um pouco dessa questão de antigamente as pessoas amadureciam mais cedo, hoje amadurece mais tarde. Eu entendo o seguinte, hoje a gente vive num tempo onde o que nós pensamos, ele pode ser acessível a outras pessoas de maneira instantânea. Então, antigamente, as pessoas até tinham reações como a gente tem hoje. Que droga. Enfim, alguém viu uma coisa na televisão, quis fazer um comentário. Antes, a pessoa fazia um comentário para o amigo, fazia um comentário para a mãe, para o pai. Hoje, o cara vai numa rede social onde todo mundo tem acesso e ele escreve um monte de besteira. As pessoas, de alguma maneira, hoje, se expõem, mas eu não sei se, de fato, a maturidade mudou de antigamente para hoje. O que mudou foi a exposição dessa maturidade. Vocês concordariam comigo ou não? Vocês acham que, de fato, hoje, nós vivemos uma crise de maturidade por várias circunstâncias sociais? Olha, eu acho que vivemos, eu acredito que vivemos uma crise mesmo de imaturidade. A gente amadurece e envelhece já muito tarde. Então, lendo, por exemplo, semana passada eu estava lendo um livro que eu ganhei na semana passada sobre a democracia na América, um clássico da sociologia, escrito por Alexis de Tocqueville, onde ele viajou para os Estados Unidos, um francês viajando para os Estados Unidos, para fazer uma análise da democracia que estava se estabelecendo nos Estados Unidos, promissora e tudo mais. Eu descobri que ele fez essa viagem, escreveu esse livro, insuperável, aos 30 anos de idade. João Calvino escreveu as Institutas, né? Um tratado da religião cristã, talvez um dos maiores, está entre os maiores documentos de teologia do cristianismo, aos 27 anos de idade. Spurgeon... A gente se sente um nada, né, que a gente tinha visto. Spurgeon era um grande pregador aos 20 anos, né? Um outro grande pregador chamado Robert Murray McCheyne, um grande pregador, diz que quando ele pregava, a sensação que ele tinha acabado de sair da presença de Deus. Morreu aos 30. E morreu por excesso de trabalho. A frase dele no leito de morte foi: Senhor, o Senhor me deu um cavalo e uma mensagem, né? Eu matei o cavalo, como entregaria a mensagem? O cavalo era ele, a mensagem era a palavra de Deus. Um homem que morreu de tanto trabalhar e um grande pregador morreu aos 30. Essa maturidade... Vamos acabando, né, por aqui, né? Isso deixa a gente destruído. Você vai para a Bíblia, né? Você vê os personagens mas somos talvez tardios ou eles eram precoces? Eu me lembro uma vez até, eu tive esse exato sentimento que estamos tendo agora. Claro que vou fazer talvez menção a pessoas que nós conhecemos, que eu acho que, enfim, ainda vivemos com pessoas que iniciaram muito cedo a obra de Deus ou no trabalho. Mas uma vez, eu fiz 30 anos esse ano, né? 4 meses até em janeiro, 31 de janeiro. E ao meu aniversário estava meu pai, estava no jantar, cheguei com meu pai e falei, poxa pai, estou fazendo 30 anos. O senhor consegue lembrar quando o senhor tinha 30 anos? Como é que era a tua vida? Ele, bem, André, eu já tinha você, teu irmão, tua irmã, eu era presidente da igreja, a gente tinha um campo, não sei quantas igrejas, a gente já tinha feito... Quando eu olhei tudo, eu falei, meu, para por aí, vamos voltar. Mas parece que, eu não sei se a gente está tardio ou as pessoas eram precoces, pastor Ricardo. Não, você vê na Bíblia também alguns homens que foram chamados, que depois de uma certa idade, né? Você vê Paulo, você vê Moisés também com 40, depois com 80, embora há uma dúvida na questão cronológica. Mas isso existe homens que foram chamados, existe homens... O que eu vejo são as oportunidades também, né? Por exemplo, a minha vida cristã, eu me converti em 88, no ano seguinte eu já era vice-presidente da igreja, mas por quê? A igreja é pequena, uma igreja, depois eu fui para o seminário em 90, fui o único seminarista da igreja, as oportunidades para pregar, eu com meses, eu me lembro que eu estava pregando já no púlpito do culto da igreja de domingo à noite. Assim, as oportunidades apareciam, né? E as pessoas talvez encaravam com maior vínculo, né? Você vê os caras pintadas que houve aqui no movimento, né, do Collor, mas lá atrás, no meio da reforma, você vê, da reforma, ela dizendo, da Revolução aqui, na década de 60, jovens também, jovens que destemidos e tal. Então você vê tanto lá quanto aqui. O que eu vejo é que as oportunidades surgiam e na verdade a história, né, por exemplo, o Michel citou vários exemplos de homens, mas também a história, a gente não tem acesso dos homens que fracassaram também na tenra idade, né? E eu conheço alguns, né? Hoje mesmo, nas nossas igrejas, a gente vê. Eu acho que a história, ela às vezes, os mitos, né? Os vultos históricos, as descobertas, Galileu Galilei e muitos outros homens, aparecem para nós, mas aparecem aqueles que deram certo, ou aqueles que cooperaram. Mas existe um montão de gente aí
que de precipitadamente entrou gente que matura na questão cronológica, na questão de oportunidades, por aí fora. É mais uma, eu acho que eu vejo que é uma ótica como se observa, né? O prisma como se observa a história. Mas eu também, se você com meu pai, você vê lá atrás, meu pai foi procurar a escola com 11 anos de idade, foi a pé para a escola, até 11 anos de idade, veio do interior de Campos para cá, foi morar em Realengo e foi procurar estudar com 11 anos de idade, né? Então, assim, a gente vê muitas histórias, né, assim, positivas que influenciam na tenridade, mas acredito que tem hoje também, né? É mais a questão das oportunidades que a gente possa... De como se vê, o prisma que se vê essa história, né? Agora, pastor Alexandre, deixa eu levantar uma coisa que talvez aí seja mais aparente a questão da imaturidade dos tempos de hoje. Quando a gente fala de maturidade entre pessoas, isso vai, claro, vai afetar os relacionamentos de amizade, enfim, de trabalho, principalmente de casamento ou né, de afetivos. Nunca se separou tanto, tiveram tantos divórcios na história como temos hoje. De alguma forma, alguns podem interpretar esse dado como, bem, pessoas estão casando antes do tempo, ou não têm certeza do que querem, ou do que sentem, ou quando tem uma dificuldade, não tem talvez a maturidade bastante para lutar, para manter aquilo. Você entende que isso seria um dos grandes fatores e talvez um dos grandes resultados ruins da imaturidade nos tempos de hoje? Primeiro, eu penso que a maturidade não necessariamente ela está atrelada a um exercício de responsabilidade, como, por exemplo, foi citado aqui. Porque, às vezes, eu posso ser responsável numa situação ou outra, mas não ser maduro. Porque até a própria questão de estar exercendo a responsabilidade sobre um fato pode estar intangível aqui, na verdade, em mim, um ato imaturo, pela questão da força, da pressão ou da insatisfação em mim em exercer aquela responsabilidade. Talvez não seja o fato das personagens que o pastor Michel aqui citou, mas é bem verdade que isso acontece também. Pessoas que exercem responsabilidades com afinco, mas por dentro, no seu interior, na sua subjetividade, são plenamente insatisfeitos com aquilo que fazem. E isso denota para nós uma questão de maturidade. Porque a maturidade ela vai te levar a uma assertividade, uma habilidade e até mesmo um posicionamento. Olha, isso que eu estou fazendo não me agrada, não me satisfaz. Eu preciso deixar, porque isso está acabando comigo. Isso é a maturidade também, né? Mas eu penso também que o contexto ele influencia sobre o cidadão, né? Essa postura, essa tomada em direção à maturidade. Hoje, por exemplo, a gente vive num mundo e numa sociedade que é incentivada o tempo todo a uma vida libertina. O que é pregado para nós o tempo todo é a irresponsabilidade, né? O prazer e a satisfação a céu aberto. Quer dizer, o prazer e a satisfação a céu aberto, isso vai implicar no sujeito, né, na personalidade do sujeito, uma falta de compromisso. Porque o que se busca o tempo todo é satisfação, né? O que se busca o tempo todo é autorrealização. O que se busca o tempo todo é a própria elevação, a elevação do eu, do pessoal. Ora, isso é uma imaturidade. Porque ninguém consegue viver um equilíbrio, né, numa sociedade, num relacionamento, onde somente ele é a peça principal da relação. E isso vai resvalar na igreja, vai resvalar no trabalho, vai resvalar no casamento, vai resvalar na família, vai resvalar em todas as instituições implicadas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre como isso resvala e quais são os efeitos disso tudo. Querendo ou não, uma vez eu estava sentado numa mesa, depois de um culto com amigos todos da igreja, e a gente falando sobre questões sociais e tudo, daqui a pouco me veio na cabeça falando sobre casamento ou divórcio. Falei, vem aqui, quantos nós daqui da mesa, viemos todo mundo da igreja, temos pais separados? Quantos são filhos de pais separados? 80%. Tinha mais ou menos ali quase mais 20 pessoas. 80% das pessoas, os pais eram separados. E eles estão na igreja. Eu falei, poxa, de alguma maneira, mesmo que sem a gente perceber, isso afeta a igreja, ou a mensagem que é pregada, ou como a mensagem é entendida sobre casamento, sobre compromisso, sobre amor de Deus, ou não. Vamos debater um pouco sobre isso, como isso resvala e quais resultados aparentes isso tem no nosso dia a dia cristão. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.